Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Elisama Ximenes, repórter do Poder 360. Eu vou entrevistar o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado federal Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo. Gilberto Nascimento tem 68 anos, foi vereador e deputado estadual em São Paulo e está no seu quarto mandato como deputado federal pelo estado. É também ex-delegado de polícia e evangelista na Igreja Assembleia de Deus. Em 25 de fevereiro, foi eleito presidente da Frente Parlamentar Evangélica em uma disputa inédita com 117 votos, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. O mandato é de 2 anos. Deputado, obrigada por ter aceitado o convite para essa entrevista. Elisama, eu que fico muito feliz de estar aqui no Poder 360, um órgão de comunicação tão importante, tão responsável nesse país. E olhe, no Congresso Nacional, a turma fala muito do Poder 360, é o grande informativo. Parabéns, é uma alegria estar aqui com vocês. Agradecemos também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de março de 2025. Deputado, eu começo a entrevista perguntando por que a escolha do presidente da Frente Parlamentar Evangélica em 2025 foi tão disputada. Quais os motivos para que pela primeira vez não tivesse tido um nome de consenso? É muito natural que no momento que nós vivemos, e principalmente um momento político tão tensionado, e infelizmente nós estamos vivendo um verdadeiro fla-flu, então é muito natural que essas coisas aconteçam. A Frente Parlamentar Evangélica, ela tem entre deputados e senadores, elas são 220 deputados, 26 senadores, então é natural que entre essas cabeças existam sempre aqueles que querem ver de uma forma diferente as coisas, não é? Então eu acho que uma coisa que graças a Deus me favoreceu muito, o fato de termos já toda essa caminhada, já são 10 eleições, então é uma caminhada longa. Eu que, como você já disse, fui vereador, deputado estadual, deputado federal, estou no quarto mandato agora como deputado federal. Então eu acho que tudo isso e a forma sempre do diálogo me facilitou muito para que as pessoas pudessem me convidar a ser o candidato, um dos candidatos da frente. Isso também nos levou a ter aí, dos 186, dos 200 e poucos deputados e senadores, votaram 186, no momento em que, inclusive, o Senado estava sem atividades naquela semana, mas mesmo assim, 8 senadores que ainda estavam em Brasília acabaram votando nosso nome. Então eu tive 117 votos, quer dizer, foi uma votação significativa. E alguém depois, Elisama, passou a dizer o seguinte, bom, mas a bancada ficou rachada, a Frente Parlamentar Evangélica. Não, isso é do processo democrático. Tanto que no dia seguinte eu acabei trazendo o deputado Ottoni de Paula, que foi aquele que concorreu também comigo, trouxe também a deputada Grace, tá? E acabamos, coloquei ela como vice, chamei ele, inclusive, para fazer a cerimônia do momento lá da... Então, uma total comunhão, uma total tranquilidade. E a frente segue muito firme. O senhor disse que a frente não está rachada, mas como que vai ser a sua relação com os 61 que votaram no Ottoni de Paula? Não, já naquele momento, logo depois, quando eu convidei ele, inclusive, para a posse e tal, e ele deu a palavra, inclusive... pedindo aos deputados que estivéssemos todos unidos e tal. Então, eu acho que a convivência com as pessoas é muito tranquila, até porque já são muitos dos deputados que eu convivo já com eles há muito tempo na Câmara. Então, não tenho nenhuma... E todos conhecem a minha postura, a minha forma de dialogar, de ser. Então, não tenho dificuldade com ninguém, não é? E vamos, inclusive, amanhã, se Deus quiser, fazer o primeiro culto nosso, que todas as quartas-feiras nós temos um culto lá. Estou, inclusive, amanhã dando posse à nova diretoria. Nessa nova diretoria, como são 20 membros no Brasil inteiro, eu coloquei 10 homens e 10 mulheres, tendo, inclusive, pessoas desse grupo que também votaram com o Ottoni de Paula, tá? E dando uma total tranquilidade a todos. O último presidente da Frente Parlamentar Evangélica era o deputado Silas Câmara e ele apoiou o Ottoni de Paula. O senhor chegou a pedir apoio ao deputado? Como que é a sua relação? Não, eu pedi apoio para todo mundo. Quem é candidato tem que pedir votos. Eu que sou fruto do voto, né, como já disse, 10 eleições, então eu fui pedir voto para todo mundo. Conversei com todos os deputados, com os senadores, enfim, fui conversando de um por um, ligando, chamando e tal. E é claro, mesmo aqueles que tinham uma posição a favor do deputado Ottoni, eu também coloquei o meu nome,
né? Mas assim, foi uma campanha muito tranquila, sem nenhum radicalismo, sem nenhuma, em momento nenhum, nem ele, nem a deputada Grace, nem eu, tivemos qualquer condição de falar do outro, não, fizemos sempre uma campanha muito tranquila e muito propositiva, e eu acho que isso foi o que nos ajudou muito a caminhar e saímos todos unidos nessa hora. No dia da eleição, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria orientado alguns aliados a votarem no senhor. O senhor acha que isso contribuiu para a sua vitória? De qualquer forma, sempre contribui, não é? Muita gente que tem deputados ligados ou senadores ligados a eles na Câmara ou no Senado e que tinham simpatia pelo meu nome, é claro que acabaram fazendo também a sugestão do meu nome, tá? Então isso, claro, sempre ajuda. O ex-presidente chegou a falar com o senhor? Não, ele me ligou só depois da eleição. Me ligou, tal, parabenizando, mas antes da eleição não chegamos a conversar. Mas o senhor acha que o senhor representava, era o candidato do Bolsonaro? Não, eu sou um candidato da Frente Parlamentar Evangélica. Não seria um candidato com tendência A, tendência B, não. Eu sou um candidato muito propositivo. Claro, o apoio do ex-presidente Bolsonaro foi muito importante. Mas não que eu, naquele momento, tivesse qualquer, vamos assim dizer, qualquer radicalismo ou qualquer coisa, dizendo que é o A ou o B. Não teve essa... Não teve essa postura, não tive essa postura. E como que o senhor avalia a candidatura do Otônio de Paula? Por que ele não teve esse apoio mais amplo ali da frente? Foi mesmo por conta dos elogios ao presidente Lula? Eu não vejo assim, até porque os deputados e senadores têm uma visão muito clara daquilo que eu voto, porque todos ali são frutos do voto. E todos sabem discernir muito essa coisa. Então, eu não creio que foi isso, não. Eu creio que talvez eles olhassem um pouco mais, até porque eu fui um dos fundadores da Frente em 2003. Tá? Então, o fato de ter sido um dos fundadores da Frente, e, mais uma vez, não querendo ser repetitivo, e ter dialogado sempre com todo mundo, isso me deu muito mais tranquilidade. Na Frente Parlamentar Evangélica do Senado, havia um entendimento de que o Otônio de Paula representaria um perfil mais moderado. O que o senhor acha disso? Como seria a sua relação com os senadores? Não, muito boa. Tanto que, repito, dos 8 senadores que vieram votar, os 8 votaram em mim. Tá? Então, eu acho que um candidato... Eu não digo que ele não fosse moderado, ele é moderado, a deputada Grace também é moderada, mas acharam que eu poderia ser também moderado. O senhor se considera moderado? Claro, sempre com muito do diálogo, sempre conversando com todo mundo, sempre tomando decisões com muita firmeza, muita determinação, mas sempre ouvindo todos os lados. E o senhor acha que a disputa aberta pela presidência da Frente deve ser um padrão a partir de agora ou este foi um caso excepcional? Não, eu acho que a Frente, a partir de agora, sempre vai ter aí essa... Porque é natural isso, né? Alguns candidatos aparecendo e eu acho que a coisa mais democrática possível é o voto. Um grupo com 200 e tantos deputados e senadores e que são todos frutos do voto, é muito natural que essa coisa da democracia também venha a existir dentro da Frente, não é? E quais serão os principais desafios da Frente Parlamentar no Congresso Nacional nos próximos 2 anos? Eu acho que a Frente é uma frente, em primeiro lugar, ideológica, tá? Mas é uma frente que também tem gente, desde o PSOL até do PL, passando aí pelo PSB, pelo PSD, enfim, todas as tendências aí, não é? Nós temos, então, também uma pauta ideológica. Nós temos uma pauta, por exemplo, que nós temos uma preocupação muito grande e somos contra, por exemplo, o aborto. Nós somos contra o aborto. Nós hoje entendemos que existe legislação que já é suficiente, uma legislação que está aí no Código Penal. Até porque somos a favor da vida desde a sua concepção. Nós somos contra, por exemplo, a liberação das drogas, por entender que não tem sentido... a nossa juventude, infelizmente, está tão perdida aí em relação hoje às drogas, a facilidade das drogas e alguns grupos, inclusive, tentando fazer a liberação das drogas. E nós vimos que aonde tentaram isso não deu certo. Então nós somos também radicalmente contra a liberação das drogas. Droga é droga. Tá? Acho que tem outras formas da juventude se distrair e partir para um momento melhor do que a droga. Nós somos, por exemplo, contra a ideologia de gênero. Então, essas pautas ideológicas, nós somos totalmente contra. E nisso, nós vamos estar sempre atentos, tá? Para não deixar com que qualquer projeto com esta
com esta visão prospere. Mas nós não temos só essa preocupação com a pauta ideológica. Nós somos um grupo, como já disse, um grupo muito grande, e que neste grupo nós temos, inclusive, a expectativa de criarmos, de darmos sugestões para o Brasil através da frente parlamentar. Nós temos, por exemplo, hoje a questão da economia. Então, nós queremos levar sugestões ao Congresso sobre economia. Temos muita gente boa na nossa bancada, no nosso grupo, na nossa frente, que fala sobre economia. Nós não temos hoje uma tranquilidade muito grande em ver um Brasil que nós pagamos quase 2,5 bilhões de juros todos os dias. Um Brasil que, lamentavelmente, cada vez que o Copom se reúne, aumenta um ponto da taxa Selic, e isso representa mais 50 bilhões de juros e aumento da dívida. Nós não temos hoje o porquê viver num país em que nós temos uma relação dívida-PIB que está passando de 80%. Então, tudo isso, nós queremos ter influência nisso, sim. Não tem sentido, por exemplo, hoje, nós termos um país em que, num determinado momento, as pessoas vivam com medo na rua. Nós queremos discutir segurança pública. Não tem sentido, mais uma vez, digo, nós temos um país que mata 42 mil pessoas por ano. Não é esse país que os brasileiros querem. Agora, nós, como Frente Parlamentar Evangélica, vamos também levar sugestões para que isso possa tentar se resolver. Então, nós não vamos ter uma pauta, só a pauta ideológica, mas vamos aproveitar a experiência de todos esses deputados e senadores para também contribuir nessas outras pautas para o Brasil. Nós temos um problema de previdência social, nós temos a nossa população que está mais longeva, precisamos resolver o problema da previdência social, porque senão o Brasil quebra também desse jeito. Então nós não queremos ficar distante de nenhuma das pautas que possamos ter influência no Congresso Nacional. Então esse também vai ser o papel da Frente Parlamentar Evangélica. Deputada, aproveitando que o senhor falou de economia, um debate que sempre volta é relacionado ao pagamento de impostos pelas igrejas, né? Há quem pense que as igrejas pagam pouco imposto, né, hoje em dia. Qual que é o posicionamento da Frente Parlamentar Evangélica em relação a isso? Quem acha que as pessoas pagam pouco imposto hoje não consegue entender o papel da igreja. Vamos lá. A igreja, de qualquer forma, ela é constituída dos seus membros que pagam impostos, como qualquer outro brasileiro. Qual o papel também da igreja? O papel da igreja é dar o alento a uma sociedade em que está muito conturbada. A igreja, então, vai lá e constrói o seu templo para juntar estas pessoas que são pagadores de impostos, que estão lá com as suas tensões sociais, suas conturbações familiares. Uma igreja, por exemplo, que trabalha muito essa questão da assistência social, trabalha muito a questão dos nossos jovens hoje que estão desamparados, e a igreja, através das suas casas de recuperação, faz isso, os drogados, inclusive. Agora, não tem sentido daqui um pouco, quando alguém vai numa igreja e vai sentar em um banco de uma igreja, essa igreja precisa pagar impostos também, ou essa própria pessoa, com seus dízimos e as ofertas, porque a igreja não tem fins lucrativos, tá? Então a pessoa ter que pagar o imposto também de um banco que ela vai sentar para ter o seu alento, de uma igreja que só ajuda as pessoas. Então, por isso, nós achamos que a igreja não deve pagar impostos. Repito que as pessoas hoje que acham que a igreja paga pouco imposto é porque talvez não entenda esse lado do trabalho social da igreja. Deputado, o senhor falou das prioridades. Para 2025, tem como a gente listar quais vão ser as pautas prioritárias da Frente Parlamentar Evangélica? Elisama, nós tomamos posse praticamente semana passada, não é? O que eu fiz, a primeira coisa que fiz, é pedir a nossa assessoria da frente, que pudesse levantar todos os projetos que tem na Câmara, que inclusive são de deputados, tá? Do nosso
da nossa frente, mas principalmente aqueles que tratam de pautas ideológicas. Então, eu não teria ainda condições de te dizer quais são os nossos projetos. Eu devo ter isso, ainda hoje pela manhã tive uma reunião, não estava pronto ainda, eu gostaria de ter tido esses projetos para poder um pouco discutir aqui também com vocês, mas eu acredito que amanhã, até no final do dia, eu tenho esses projetos para que a gente possa listar e que possa discutir, inclusive, com a nova diretoria da frente, para que a gente possa ter lá as nossas prioridades. O senhor comentou que a legislação de hoje sobre o aborto é suficiente. E eu queria saber se a Frente Parlamentar Evangélica vai tentar pautar novamente o projeto que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio. Eu acho o seguinte, é claro que hoje ver um feto já com 22 semanas, uma criança formada, tá? Tirar isso. Eu acho que a sociedade precisa se conscientizar. Eu acho que a frente também vai ter esse papel. E essa é uma discussão que nós queremos travar com a sociedade. A mulher tem que se conscientizar que daqui a um pouco o fato dela ter tido uma relação de amor, mas ela teve uma relação de ódio. Se ela teve uma relação de ódio, ela foi estuprada, por exemplo, hoje ela já tem o amparo da lei que ela pode tirar essa criança naquele primeiro momento. Agora, o que não dá é você simplesmente deixar uma criança que chega a 8 meses, a 30 semanas, 25, 27 semanas, e depois você fala o seguinte, não, mas eu não quero mais a criança. Peraí, a criança já não é mais sua. Isso você está sendo um corpo que está protegendo, um útero que está protegendo essa criança, mas ele é uma vida, e essa vida precisa ser respeitada, tá? Então, nós precisamos trabalhar em duas linhas. Primeiro, conscientizar a mulher, tá? E pedir ao poder público também que se conscientize disso. Eu vejo, por exemplo, que nós temos aí hoje uma discussão, inclusive aqui em Brasília, tá? De uma interpretação que estão tentando dar, que o hospital é obrigado a tirar, se a mulher, por exemplo, ela for com 32 semanas lá e falar, eu quero tirar a criança. Mas peraí, por que você quer tirar a criança? Eu fui vítima de um estupro ou qualquer coisa assim. Peraí, mas só agora que você descobriu? Tá? Bom, mas aí hoje, inclusive, existe alguns grupos que estão dizendo o seguinte, os hospitais têm que se preparar por isso. Caso o enfermeiro, o médico, a enfermeira, a médica, não queira se responsabilizar e tirar essa criança, ela vai responder criminalmente por isso. Peraí, então nós estamos chegando à seguinte situação, tem que matar a criança, e se eu não matar a criança, eu vou ser condenado porque não matei? Que legislação, que forma de ver a vida é essa? Não é? Isso acontecerá aqui no Distrito Federal. Tá? Tanto que estamos mexendo também, trabalhando para que uma situação como essa não venha a crescer e que não crie no sistema de saúde o medo de daqui a um pouco, eu tenho que tirar, eu tenho que... Agora, como é que você tira uma criança com essa condição? Você acaba dando a injeção, você mata ela, depois você desmonta, tem que desmontar os bracinhos dela, as pernas, para poder tirar. Como é que é isso, gente? Isso é um crime. Então, quanto a isso, nós somos totalmente e radicalmente contra. A menina teve um problema de aborto, de estupro. Agora, essa menina tem que chegar em casa no pai e dizer o seguinte, pai, eu fui estuprada, mãe, eu fui estuprada. Agora, a partir daí, faz-se lá o tratamento para que ela não possa, a partir dali, crescer um feto dentro dela. Mas aí por decisão própria. Agora, depois de 7, 8 meses, e aí o poder público também tentar amparar isso, nós somos totalmente contra. Nós achamos que isso é um crime contra uma vida de uma criança que está guardada no útero de uma mãe, esperando o momento de vir ao mundo. Mas já tem vida. Mas e o projeto, ele volta? Eu não trabalhei muito esse projeto, eu só ouvi aí através da imprensa. Eu não conheço o projeto, tá? Mas de qualquer forma vamos estar também muito atentos a isso. E como que será a relação da frente com o governo Lula? A frente parlamentar, veja, é uma frente parlamentar, não é? Compete aos partidos políticos. Claro que em relação ao governo, nós vamos estar muito atentos. Qualquer que seja o projeto que venha tratar de pautas como essas, que mesmo sendo pautas ideológicas, mas são muito caras para nós, tá? Então, em qualquer momento que surgir algum projeto, alguma tentativa do governo de mudar essa situação, nós vamos radicalmente ser contra isso, tá? Mas isso não quer dizer que os partidos políticos, compete a eles esta questão de ser a favor ou contra, partido de oposição, partido... A frente parlamentar, ela tem uma outra posição,
Tá? E esta posição é uma posição, volto a dizer, de ser construtivo, tá? De ter ideias, de avançar. Tá? Então, esta é a posição. E que é a diferença entre um partido político e uma frente parlamentar. Mas em tudo aquilo que nós tivermos, mesmo que seja, daqui um pouco tem uma portaria do Ministério da Saúde mudando, não, somos radicalmente contra. Nisso nós não temos nenhuma dúvida. Nisso nós não vamos ficar entre um pensamento e outro. Temos posições muito definidas quanto a isso. E como que o senhor avalia o governo Lula e as medidas que estão? O governo Lula está padecendo de um desgaste muito grande na sociedade. Alguém chega a me perguntar o seguinte, mas vem cá, o governo Lula está se desgastando com os evangélicos. Não, o governo Lula, infelizmente, e que nós não gostaríamos disso, tá? Não gostaríamos de ver isso. Nós queremos que qualquer governo vá bem, tá? Mas o governo Lula hoje está se desgastando na sociedade e não é por conta dos evangélicos, ou não. Ele se desgasta também com os evangélicos, mas é culpa infelizmente, um gerenciamento muito difícil que o país está tendo. Nós estamos tendo, por exemplo, porque as pessoas vão ao mercado e veem lá que o café está mais caro, que o ovo está mais caro, vai pôr gasolina, que a gasolina está mais cara, ele entra no transporte daqui um pouco, ele está vendo que as pessoas estão reclamando. Então isso é uma coisa geral. No caso da igreja também, existe o seguinte, a igreja é um grupo organizado. Vamos imaginar numa pequena cidade em que tem lá 10 mil habitantes. Esses 10 mil habitantes, no mínimo, tem lá 2.000 pessoas que frequentam alguma igreja no final de semana. Então é natural que quando elas se juntem, elas se comunicam muito mais rápido. Então a dificuldade, elas passam também entre si. E isso cria também um desgaste muito maior no grupo mais organizado e o governo fica nesse desgaste. Então a culpa não é do povo que está vendo, é o governo que infelizmente não está tendo condições quando aumenta a taxa de juros, quando tenta reduzir, aumenta a taxa de juros para reduzir a inflação, mas ao mesmo tempo coloca no mercado mais de 100 bilhões num crédito consignado na iniciativa privada. Então, está colocando dinheiro do mesmo jeito no mercado, está fomentando mais, e aí as pessoas, mas é para pagar a dívida. Mas para pagar a dívida sempre para banqueiro. Então, o sistema econômico financeiro está se beneficiando muito disso. Enquanto o sistema econômico financeiro ele se fortalece, ele concentra dinheiro que falta na mão do povo. E o povo passa a ter dificuldade para fazer frente às suas necessidades do dia a dia. E claro que isso também nos preocupa, porque acaba também trazendo um reflexo muito grande nas famílias. A família com dificuldade, ela se desarticula. Tá? Então, o desgaste do governo passa por aí. O governo deve apoiar o projeto de lei do ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Silas Câmara, de regulamentação das redes, ao invés de enviar o projeto novo, né, como havia sido indicado. A proposta do deputado se assemelha ao antigo PL das fake news, mas com ênfase maior na garantia da liberdade de expressão. O Silas Câmara é da ala da bancada evangélica, simpática a uma aproximação com o governo. Sob seu comando, como que a frente vai atuar nessa questão da regulamentação das redes? Nós pautamos pela liberdade de expressão em todas as condições. Nós acho que temos que ter, o povo, as pessoas têm que ter responsabilidade no que colocam, mas tem que ter liberdade para colocar. Tá? Então, eu acho que qualquer projeto que seja inibidor a isso, eu acho muito, muito ruim. Então, nós vamos sempre nos pautar pela liberdade de expressão. Claro que com responsabilidade. A responsabilidade precisa ter. A pessoa precisa responder se eventualmente fez alguma injúria, calúnia, difamação, algum ato, tá? de internet, por exemplo. Ela tem que... Agora, nós pautamos pela liberdade de expressão. Nós não achamos que nós vamos daqui um pouco dificultar a vida das pessoas em se pronunciar. Tá? Ela tem que se pronunciar e vai responder se eventualmente ela fez alguma coisa que não foi o correto. Então, o senhor apoia ou não o projeto? Vou apoiar, vamos apoiar o projeto. Tá? Durante o ato a favor da anistia, no dia 16 de março, Bolsonaro disse que Gilberto Kassab, presidente do PSD, seu partido, defende a anistia. Como vai ser a atuação da bancada evangélica em relação a esse assunto? A bancada evangélica, ela vê essa questão da anistia até como uma questão de direitos humanos. Não é? E eu sinto que a maioria da bancada, grande parte da bancada, vai sim apoiar a anistia.
Tá? Até porque hoje o grande questionamento, a questão da dosimetria de pena, não tem sentido, por exemplo, nós termos um grupo tão grande de pessoas presas praticamente num julgamento coletivo. Tá? Então, isso faz com que grande parte dos deputados, inclusive do próprio PSD, tá, venham realmente votar a favor da anistia. O PSD tem 3 ministérios hoje no governo Lula, pode ganhar mais um e, ao mesmo tempo, faz esses acenos à oposição. Como o senhor avalia essa postura do partido? Qual vai ser a posição em 2026? O PSD nunca fugiu da governabilidade. O PSD tem uma posição muito clara. Aquilo que é bom para o Brasil, o PSD tem votado. Ele não tem feito oposição sistemática. Tá? O fato de ter 3 ministérios... não tem essa coisa de vai ganhar mais um, não. Provavelmente vai se substituir um ministro que sai e entra para um outro ministério no lugar e outro grupo assume, outro deputado, outro ministro assume. Tá? Mas, eu repito, o PSD não faltou com a responsabilidade da governabilidade. Agora, naquilo que nós entendemos que não é bom para o Brasil, ele tem votado contra. Tá certo. Chega ao fim essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço ao presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Gilberto Nascimento. Eu que agradeço, Elisama, agradeço todo o pessoal aqui do Poder 360, a todos os funcionários, a todo esse equipamento maravilhoso que vocês têm aqui. Parabéns, não é? E que Deus abençoe o Brasil. Nós precisamos de dias melhores, nós precisamos sair desse radicalismo e nós precisamos ter dias melhores para o povo brasileiro. Muito obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de março de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.